Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 30 de junho. Olha aí, estamos nos despedindo do mês de junho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados." Disse então ao paralítico: "Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O texto de hoje nos fala claramente que há pecados que nos paralisam. Não sabemos qual era o pecado deste jovem, mas os seus pecados o paralisaram. Segundo aspecto que podemos destacar do texto, Jesus apresenta-se como aquele que pode perdoar pecados. E ele fala isso claramente. Os teus pecados estão perdoados. O poder da palavra, né? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E no mesmo instante ele foi curado. Outro aspecto que nos chama a atenção, podemos dizer até que é o último. A multidão deve ter ficado numa gritaria, num frenesi imenso, num êxtase, porque ela glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Não foi aos homens, foi a Cristo. É Ele quem tem poder de perdoar pecados. E depois Ele transmite isso. Lembremos o segundo domingo da Páscoa. O texto de Tomé, novamente retornamos a ele porque é um texto extremamente importante. Soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos." Ele passa isso à comunidade cristã, à igreja, aqueles que vão agir em nome dele. Essa é a função dos bispos e presbíteros. Os presbíteros são os padres. Então, passa-se a eles o poder de perdoar pecados. Por quê? Porque nós não agimos em nosso nome, nós agimos em nome de Cristo. O sacerdote, quando ele realiza os sacramentos, ele não age na sua pessoa, ele age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Quando eu vou fazer a oração absolutória, e toda a confissão tem que ter essa oração absolutória para perdoar os pecados, eu uso a minha palavra, a minha voz. Mas essas palavras são a fórmula da absolvição. Cristo quem absolve, não sou eu. Na consagração, não sou eu que consagro, é Cristo que consagra através de mim. Portanto, quando o sacerdote ministra os sacramentos, ele ministra na pessoa de Cristo. E isso é independente da graça do ministro. Mas é um padre pecador. É um padre santo. Eu vou atrás do padre santo. Não. O sacramento independe do padre pecador ou do padre santo. Porque é Deus que realiza a obra. Não é o padre santo, nem o padre pecador. Os padres são instrumentos da graça de Deus. Deus age através deles. Portanto, queridos irmãos e irmãs, como eu falei, há pecados que nos paralisam. Temos que tomar cuidado com eles.
Porque eles vão paralisando no seguinte aspecto, né? No seguinte efeito. Eles paralisam primeiro o nosso espírito. Então eles vão lá, paralisam o espírito. Depois eles paralisam o nosso emocional. E por fim, paralisam o nosso corpo. Ou seja, eles vão matando o nosso espírito, depois matam o nosso emocional e depois matam o nosso corpo. Devemos fugir desses pecados ou clamar por ele, né? E ele virá ao nosso socorro, sem dúvida nenhuma, nos perdoando de todos os nossos pecados. Temos uma ferramenta tão linda e tão importante, nem tão pouco usada, a confissão. Na confissão, eu sou perdoado dos meus pecados. E hoje o que nós menos vemos são pessoas que queiram se confessar. Ah, me confesso para Deus. Balela. Não confessa nada. Não confessa nada. Então busquemos a confissão. A confissão é extremamente importante, é uma ferramenta maravilhosa. Eu sempre recomendo às pessoas que se confessem de 3 em 3 meses. Porque senão a gente vai confessar, a igreja pede para confessar uma vez por ano, só me confesso na quaresma. Tá, ok. Só que, quantos pecados você não vai esquecer de falar na confissão? Aqui mesmo nós disponibilizamos um exame de consciência, né? Porque muitas vezes achamos, isso é pecado, isso aqui é pecado? Não, isso aqui não é pecado. Muitas vezes acabamos deixando de lado muitos pecados. Ou por ignorância, ou porque achamos que não é. Né? Então nós temos essa ferramenta, né? Quem quiser pode vir aqui solicitar, as secretárias vão dar, vocês podem marcar um horário, venham se confessar, nós estamos aqui para isso. Utilize essa ferramenta para nos libertar de toda a paralisia espiritual. É através do perdão dos pecados que nós alcançamos a graça da salvação de Cristo, o Senhor. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.